Bem-vindos à nossa análise de hoje. Temos em mãos uns documentos assim, que acabaram de sair quentinhos. Duas decisões judiciais importantes lá de Monte Alegre, no Pará. Oi. Pois é, decisões que mexeram com uma licitação grande, né? Exato. O tema central é justamente essa licitação de transporte escolar, que foi suspensa pela Justiça. Estamos falando, para ser específico, de duas liminares que foram dadas em mandatos de segurança. Elas basicamente colocaram um freio, pelo menos por agora, né, no pregão eletrônico para registro de preços número 035-2025. E o objetivo dessa licitação era contratar empresa para fazer o transporte escolar tanto terrestre quanto fluvial para os alunos da rede pública de lá de Monte Alegre. E olha, o valor envolvido não é pouca coisa não. A estimativa era de 19 milhões de reais. 19 milhões de reais. É bastante dinheiro. Nossa, um valor bem expressivo mesmo. Pois é, e o nosso objetivo aqui hoje é tentar entender o que levou a essa suspensão judicial, né? Quais foram as irregularidades que as empresas apontaram, o que elas disseram que estava errado. E qual foi a linha de raciocínio do juiz, né? Para chegar e falar, opa, peraí, vamos suspender isso aqui. Isso. Ok, então vamos desempacotar essa história. Para começar, acho que é importante, né, saber que não foi uma ação só. Foram dois processos diferentes. Ah, interessante isso. Grupos distintos. Sim, grupos diferentes de empresas de transporte locais. Mas o alvo era o mesmo, o edital desse pregão eletrônico 035-2025. No primeiro processo, que é o 0802-247-81-2025, as empresas eram a E. Torcato de Oliveira Santos Transportes, MR da Costa Serviços LTDA, IM do Nascimento Bezerra Transportes e a Asa Branca Transporte e Comércio LTDA. Certo. E elas acionaram quem? A ação deles foi contra a Secretaria Municipal de Educação de Monte Alegre. Já no segundo caso, o processo 0802258-13.2025, as empresas foram outras. NS Dantas Transporte LTDA, Iderlan Pereira Torres da Costa LTDA, R. Vieira de Moraes Transportes LTDA e Adenilson Fraga de Assunção LTDA. E nesse segundo caso, quem foi o alvo da ação? Nesse, eles foram contra a pregoeira que foi designada pelo município para cuidar da licitação. Entendi. E a escolha do tipo de ação foi um mandado de segurança, né? É bom talvez explicar rapidinho o que é isso. Sim, por favor. Bom, o mandado de segurança é uma ferramenta jurídica, assim, específica e mais rápida. Ela serve para proteger um direito que a pessoa ou a empresa considera líquido e certo, ou seja, bem claro, bem evidente, contra um ato que ela acha ilegal ou abusivo de uma autoridade pública. Como a secretária ou a pregoeira, no caso. Exatamente. E as decisões que a gente está analisando são liminares. Uma liminar é uma decisão provisória, sabe? Bem no comecinho do processo. Ela tem um caráter de urgência. A ideia é evitar que um dano aconteça ou que piore antes que o juiz consiga analisar tudo com calma e dar a sentença final. É para segurar as pontas, digamos assim. Para não ter um prejuízo maior depois, né? Isso. E o que chama a atenção aqui é que mesmo sendo ações separadas, com empresas diferentes, advogados diferentes, o resultado imediato foi o mesmo. O juiz, o Thiago Tapajós Gonçalves, nos dois casos, concedeu a liminar suspendendo a licitação. O que já indica alguma coisa, né? Sim, é um forte indício de que os argumentos das empresas pareceram, assim, numa primeira olhada, bastante plausíveis para o juiz. E que argumentos foram esses? O que eles alegaram de tão grave assim? Pelo que eu vi nas decisões, tinham uns pontos em comum bem fortes, né? Sim, principalmente dois pontos se destacaram em ambas as ações. Um primeiro, que me pareceu central, foi a questão da violação ao dever de parcelamento. As empresas basicamente disseram, olha, pegar um contrato de 19 milhões e dividir em só 3 lotes gigantescos, sem uma boa explicação técnica ou econômica para isso, tá errado. Um contrato desse valor em só 3 lotes realmente parece pouco dividido. Pois é, o argumento delas é que agrupar tudo assim acaba impedindo que empresas menores participem. Empresas que talvez conseguissem fazer uma parte do serviço, tipo uma rota de ônibus específica ou uma linha de barco, sabe? Entendi. Elas não teriam como pegar um lote inteiro, que é muito grande. Exato. Isso acaba restringindo demais quem pode competir. E aqui fica bem interessante. Porque a lei de licitações parece ir justamente no caminho contrário, né? De tentar ampliar a competição ao máximo.
Precisamente. A nova lei de licitações, a 14.133, que é de 2021 e rege esse processo, ela é bem clara quanto a isso. Os artigos 40 e 47, que foram citados nas decisões, eles colocam o parcelamento do objeto como a regra geral. A regra é dividir, então. Isso. A ideia central é, se o que você vai contratar, seja um serviço, uma obra, uma compra, pode ser dividido sem atrapalhar tecnicamente ou ficar mais caro, ele tem que ser dividido. E por quê? Qual a vantagem disso para a administração? A vantagem é aumentar o número de empresas disputando, permitir que mais gente, de tamanhos diferentes, possam entrar na licitação. Com mais gente competindo, a chance de aparecerem propostas melhores, mais vantajosas para o governo, tanto em preço quanto em qualidade, é maior. Mais competição, melhor o preço. Em tese. Em tese, sim. E não é novidade, viu? O Tribunal de Contas da União, TCU, já tem uma súmula antiga, a 247, que falava justamente isso. Parcele para aumentar a competição. Mas, assim, pensando pelo lado da prefeitura, não poderia ter alguma razão para agrupar tudo? Sei lá, facilitar a gestão do contrato, ter um único fornecedor para conversar? A lei não permite exceção nenhuma. A lei permite exceções, sim, mas elas precisam ser muito, muito bem justificadas. Se a administração decide não parcelar algo que, tecnicamente, daria para dividir, como parece ser o caso do transporte escolar, por rotas, né? Ela tem que provar com documentos no processo por que agrupar é indispensável ou traz um benefício maior do que ter mais competição. Não basta só dizer que é mais fácil gerenciar. Não basta uma conveniência genérica, não. Precisa mostrar que parcelar seria inviável ou traria prejuízos claros, comprovados. E parece que essa justificativa não existia, né? Pelo que o juiz disse. Foi exatamente essa falta de uma justificativa forte que o juiz apontou. Ele considerou que num serviço que é naturalmente divisível como esse, juntar tudo em lotes tão grandes, sem um motivo claro, levanta uma suspeita bem grande de direcionamento, ou, no mínimo, de uma restrição exagerada à competição. Direcionamento para alguma empresa maior, talvez. É uma possibilidade que a falta de parcelamento abre, infelizmente. E mesmo que não seja intencional, acaba ferindo princípios básicos da administração, como a isonomia, tratar todo mundo igual, a razoabilidade e a busca pela proposta mais vantajosa, que no fundo é usar bem o dinheiro público. Entendi. Faz todo sentido que a regra seja dividir para ter mais disputa. Agora, além do parcelamento, o outro ponto que pegou pesado, segundo as decisões, foram as exigências de qualificação técnica. Sim, as regras para mostrar que a empresa tem capacidade de fazer o serviço. Isso. E aí foram duas exigências principais que as empresas atacaram. Primeira, ter que apresentar um engenheiro de transportes com registro no CREA e tudo, como funcionário fixo da empresa. E estava lá no item 15.6, inciso 12 do edital, segundo uma das ações. Um engenheiro de transportes para transporte escolar municipal? Pois é, sou um pouco específico demais, talvez. E a segunda exigência, ter que apresentar atestados de capacidade técnica, ou seja, provas de que já fez serviços parecidos antes, num volume correspondente a, no mínimo, 50% do valor do lote. 50%? 50%. Agora, junta isso com os lotes gigantescos. Se um lote era, sei lá, 6 ou 7 milhões de reais, a empresa tinha que provar que já fez um contrato similar de 3 ou 3,5 milhões. Nossa, é um valor bem alto para comprovar a experiência prévia, ainda mais para empresas menores. Exatamente o argumento delas. Disseram que essas exigências eram desproporcionais para a complexidade do serviço, que era transporte escolar dentro do município, e que não eram realmente indispensáveis para garantir que o serviço seria bem feito. Um engenheiro de transportes, sei lá, parece um pouco de exagero, não acha? Olha, o fascinante aqui é justamente isso. Como requisitos que, à primeira vista, parecem só técnicos, podem funcionar na prática como barreiras enormes para quem quer entrar na disputa. Barreiras de entrada, né? Isso. A legislação permite, claro, que a administração exija a comprovação de capacidade técnica e financeira.
Tá na Constituição, tá na Lei 14.133. É importante para ter segurança de que a empresa vai dar conta do recado. Com certeza. Ninguém quer contratar uma empresa que não consegue fazer o serviço. Claro. Só que tem um limite muito claro. Só podem ser exigidos os requisitos que são estritamente necessários e indispensáveis para garantir que o contrato vai ser cumprido. A exigência não pode ser demais, não pode ser irrelevante para o serviço e não pode ser usada só para dificultar a vida de possíveis concorrentes. Tem que ter pertinência, né? Tem que ter pertinência e proporcionalidade. E o juiz, nessa análise inicial da liminar, parece que concordou com as empresas nesse ponto. Ele ponderou que exigir um engenheiro de transportes fixo na equipe para transporte escolar municipal pode sim ser desproporcional. Talvez seja um nível de especialização que não é tão crucial assim para a operação do dia a dia desse tipo de serviço e acaba criando um custo, uma complexidade a mais para muitas empresas participarem. Entendi. E quanto aos 50% de comprovação? Aí o problema fica maior ainda quando você junta com os lotes de valor muito alto que vieram da falta de parcelamento. Exigir 50% de comprovação sobre um valor que já está inflado pelo agrupamento, isso torna a participação quase impossível para empresas que não sejam gigantes, com um histórico de contratos enormes. Foge da realidade do mercado local, talvez. Exato. Pode não ter nada a ver com a realidade do mercado regional de transporte. O juiz até citou uma orientação do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que diz que a administração tem que ser razoável e aceitar atestados de serviços que sejam similares, parecidos em natureza e complexidade. Não pode criar regras muito restritivas sem uma justificativa técnica muito forte para isso. Não pode exigir que seja exatamente igual e no mesmo valor altíssimo. Basicamente isso. Então, a combinação da falta de parcelamento com esse percentual alto de comprovação foi vista pelo juiz como um forte indício de que estavam restringindo demais a competição, de forma indevida. Essa linha entre garantir a segurança, que é super importante no transporte escolar, né, e não restringir demais a competição, parece bem tênue. Como a prefeitura deveria fazer, idealmente, para definir essas exigências? O caminho ideal, assim, passa por um planejamento muito bem feito na fase interna da licitação. A equipe técnica da prefeitura precisa analisar direitinho quais são os desafios reais desse serviço aqui no nosso município. Temos rotas fluviais complicadas, estradas de terra ruins. Quais os riscos? Entender a realidade local. Isso. E, a partir daí, definir quais qualificações são realmente necessárias para diminuir esses riscos e garantir um serviço seguro e de qualidade. A exigência tem que ter a ver com o serviço. Por exemplo, talvez em vez de exigir um engenheiro fixo, fosse mais razoável pedir um responsável técnico com outra formação, ou comprovar que os motoristas têm treinamento específico, ou apresentar um plano de manutenção da frota bem detalhado. Coisas mais práticas e diretas para o serviço em si. Exato. As exigências têm que ser compatíveis com a complexidade do serviço e com o mercado que pode oferecer esse serviço, sem criar barreiras que não fazem sentido prático. Entendido. Bom, além desses dois pontos principais, parcelamento e qualificação técnica, que apareceram nas duas ações, parece que cada processo trouxe também uns argumentos a mais, né? Mais específicos. Sim, tiveram outros pontos levantados. No primeiro caso lá das empresas E-Torcato e as outras, eles ligaram essas barreiras que a gente falou com o tratamento diferenciado que as microempresas ME e empresas de pequeno porte EPP deveriam receber. Eles argumentaram que o edital, na prática, estava ignorando os benefícios da Lei Complementar 123. Sim, esse é um ponto bem relevante. A Lei Complementar 123, que é o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, ela foi criada justamente para ajudar esses negócios menores, inclusive facilitando o acesso deles às compras do governo. Não é só para dar preferência do desempate, né? Não, vai muito além disso. A lei prevê licitações exclusivas para elas, cotas reservadas em licitações maiores ou até a obrigação de subcontratar MS e EPPs. O espírito da lei é dar condições reais para a pequena empresa participar e até ganhar licitações. E se o edital dificulta demais? Exato. Se o edital vem com lotes enormes ou exigências técnicas que, na prática, nenhuma ME ou EPP local consegue cumprir, ele está basicamente anulando o objetivo da lei. Torna a lei letra morta, como as empresas falaram. É uma crítica forte. Faz sentido. E no segundo processo, o da NS Dantas e Companhia, que outras coisas eles levantaram, além do parcelamento e da qualificação? Nesse segundo, eles trouxeram mais 2 pontos que chamam a atenção. Primeiro,
Eles questionaram a própria pessoa designada como pregoeira, a senhora Bárbara Moita Pires. O argumento foi que ela ocupa um cargo comissionado, de confiança. E qual o problema disso? Eles se basearam no artigo 8º da Lei 14.133, a nova Lei de Licitações. Esse artigo diz que o agente de contratação, o pregoeiro, e a equipe de apoio devem ser, preferencialmente, servidores efetivos ou empregados públicos do quadro permanente da administração. Ah, a lei dá uma preferência para servidor de carreira, então. Isso. Eles questionaram se essa preferência foi seguida ou justificada. E o segundo ponto que me pareceu bem sério também foi a alegação de que faltou uma pesquisa de preços adequada. Pesquisa de preços é crucial. Pois é, as empresas disseram que não acharam, nos documentos do processo que viram, nenhum registro claro, tipo um mapa comparando preços, planilhas de custo, consultas a fornecedores que mostrassem como a prefeitura chegou naquele valor estimado de 19 milhões de reais. Uau! Sem registro de como o preço foi formado? Pelo que elas alegaram, sim. Disseram que isso fere a transparência, o artigo 23 da Lei 14.133, e que poderia até ser um indício de risco de sobrepreço, de preço acima do mercado. A falta de pesquisa de preço documentada é um problema grave mesmo, imagino, né? É um problema seríssimo. A pesquisa de preços é tipo a fundação, a base de tudo na fase de planejamento de uma licitação. O artigo 23 da Lei 14.133 até detalha várias formas de fazer essa pesquisa. Consultar fornecedores, ver preços de contratos parecidos de outros órgãos, usar sistemas oficiais de registro de preços. Tem método para fazer, não é no chute. De jeito nenhum. O objetivo é ter certeza de que o valor que a administração está estimando gastar é realista, é compatível com o que o mercado cobra por aquele serviço ou produto. E se não tem o registro de como foi feita essa pesquisa? Aí complica muito. Primeiro, porque impede o controle. Como é que os órgãos de controle, como o Tribunal de Contas ou até a própria sociedade, vão saber se 19 milhões é um preço justo ou está inflado, se não tem nenhum papel mostrando como se chegou nesse número? Fica impossível verificar. Exato. E segundo, abre uma brecha enorme para o desperdício de dinheiro público. Seja por uma estimativa mal feita, sem base, ou em casos piores, até por um direcionamento para contratar por um preço superfaturado. A falta dessa documentação é um sinal vermelho bem forte sobre a transparência, a eficiência e, principalmente, a economicidade da contratação. É um indício claro de falha grave no planejamento. Entendi a gravidade. E sobre a questão da pregoeira ser comissionada? Isso também pesou muito para a suspensão. Olha, sobre a designação da pregoeira, o artigo 8º da lei realmente fala em preferência por servidor de quadro permanente. A lógica por trás disso é buscar mais profissionalismo, mais independência e mais continuidade na condução das licitações, que são processos cheios de detalhes e bem sensíveis. Pessoas que já têm uma estabilidade, um conhecimento técnico. Isso. A palavra preferencialmente indica que não é uma proibição total de nomear alguém comissionado, mas que essa não deveria ser a regra e talvez precise de uma justificativa se a preferência não for seguida. Mas assim, embora as empresas tenham usado esse argumento para reforçar a ideia de que tinha coisa errada no procedimento. Não foi o ponto principal da decisão do juiz. Pelas decisões liminares, parece que o juiz deu mais peso mesmo aos outros problemas. O não parcelamento, as exigências de qualificação que pareceram excessivas e, potencialmente, essa falta de documentação da pesquisa de preços. Esses foram os fundamentos mais fortes para ele decidir suspender a licitação naquele momento. Compreendido. Então, para a gente amarrar as pontas aqui sobre as decisões, nos dois processos o juiz Tiago Tapajós Gonçalves decidiu dar as liminares e suspender o pregão eletrônico 035/2025. Certo. E ele justificou isso dizendo que estavam presentes aqueles dois requisitos clássicos para uma liminar em mandado de segurança, né? O primeiro, o fumus boni iuris. A famosa fumaça do bom direito. Exato. Que significa que, naquela análise inicial, os argumentos das empresas sobre as ilegalidades no edital pareceram ter fundamento, pareceram plausíveis. Tinha uma boa chance de estarem certos. Havia indícios fortes de que o direito delas poderia ter sido violado. Isso. E o segundo requisito, o periculum in mora. O perigo na demora. O juiz entendeu que deixar a licitação continuar, mesmo com essas suspeitas fortes de problemas, traria um risco real de dano.
Podia acabar assinando um contrato baseado num edital furado, um contrato que talvez tivesse que ser anulado depois. O que geraria um caos, né? Sim, causaria prejuízo financeiro para o município, uma baita insegurança jurídica, problemas operacionais lá na frente, imagina, afetando o transporte dos alunos e acabar consolidando uma situação ilegal. Por isso, ele achou que suspender a medida mais prudente naquele momento. Exatamente. A presença desses dois requisitos juntos, a plausibilidade do direito e o risco da demora, levou o juiz a agir rápido. O fumus boni iuris mostra que as reclamações não eram do nada, tinham base na lei e nos fatos. E o periculum in mora mostra a urgência. Se esperasse o julgamento final do mandado, talvez a decisão não adiantasse mais nada, porque o contrato já estaria assinado, talvez até rodando, e desfazer tudo seria muito mais complicado e caro. A liminar serve para congelar a situação, então. Isso, para preservar o estado das coisas até que se tenha mais certeza sobre a legalidade do edital. Ok, então a licitação está parada, congelada. Quais são as implicações práticas disso agora? O que acontece daqui para frente e que lições maiores a gente pode tirar dessa situação toda? Bom, as implicações imediatas são que a prefeitura não pode fazer mais nada relacionado a essa licitação enquanto a ordem do juiz estiver valendo. O processo está parado mesmo. O próximo passo formal é notificar as autoridades que foram apontadas como responsáveis pelo ato, a Secretaria de Educação, no caso, a pregoeira no outro. Para elas se defenderem, né? Exato. Para elas apresentarem as informações, as defesas, as justificativas para as regras do edital que foram questionadas. O Ministério Público também entra na história, ele sempre dá um parecer em mandado de segurança, como o fiscal da lei, dizendo o que acha sobre a legalidade do edital e das ações. Certo. Só depois de ouvir todo mundo e talvez fazer mais alguma investigação, se precisar, é que o juiz vai ter mais elementos para tomar uma decisão final sobre o mérito. O edital é ilegal mesmo e tem que ser anulado ou corrigido. Ou será que as empresas não tinham razão e a licitação pode continuar? Entendi. E olhando de forma mais ampla, o que essas decisões nos mostram? Olha, numa perspectiva maior, essas decisões são um exemplo importante do controle que o judiciário exerce sobre os atos da administração pública e servem como um lembrete bem claro da necessidade de seguir à risca as regras e os princípios da nova lei de licitações. Elas destacam a importância enorme da fase de planejamento, principalmente a pesquisa de preços bem feita e registrada. Reforçam que parcelar o objeto é a regra, para ter mais competição e eficiência, e acendem um alerta sobre o cuidado ao definir as exigências de qualificação. Elas têm que ser proporcionais, ter a ver com o serviço e ser sóis indispensáveis, sem criar barreiras à toa. A suspensão funciona como um freio de arrumação, então. Exatamente. É um mecanismo de controle externo para garantir a legalidade, a igualdade entre os concorrentes e, no fim das contas, proteger o interesse público e o bom uso do nosso dinheiro. Recapitulando rapidinho, então, para quem está acompanhando, a gente está falando da suspensão pela Justiça de uma licitação de 19 milhões de reais para transporte escolar, fluvial e terrestre, lá em Monte Alegre, no Pará. Isso. Duas ações diferentes, movidas por empresas de transporte locais, apontaram problemas que elas consideraram graves no edital. Os principais foram: o serviço foi agrupado em só 3 lotes muito grandes, o que dificultaria a participação de empresas menores. Falta de parcelamento, né? Exato. Exigências de qualificação técnica que pareceram desproporcionais e restritivas, como pedir um engenheiro de transportes fixo na empresa. E a comprovação de 50% em cima de lotes gigantes. Isso. E, numa das ações, também questionaram a falta de comprovação da pesquisa de preços para chegar no valor estimado da licitação e a própria designação da pregoeira. O juiz, analisando liminarmente, achou os argumentos plausíveis e viu o risco na demora, por isso mandou suspender tudo. Exatamente essa fotografia do momento. E é muito importante reforçar isso. São decisões liminares, provisórias, o mérito ainda vai ser julgado, o município vai ter a chance de se defender, de apresentar as razões para as regras que colocou no edital, o Ministério Público também vai opinar, a decisão final pode ser diferente, pode validar o edital. Pode ser que o município consiga justificar, né? Pode ser, mas
De qualquer forma, a concessão das liminares já acende um sinal amarelo importante sobre a conformidade desse processo com a lei. E se a gente conecta isso com um quadro maior, a gente vê um exemplo claro daquela tensão que sempre existe na gestão pública, não é? De um lado, a necessidade de contratar serviços essenciais, muitas vezes com urgência. Como transporte escolar, que não pode parar. Exato. E do outro lado, a obrigação legal de seguir procedimentos formais, cheios de detalhes, que foram criados para garantir a igualdade, a transparência, a competição e a escolha da melhor proposta para o dinheiro público. Achar o equilíbrio certo entre ser ágil e ter um controle rigoroso é um desafio constante para os gestores. Com certeza. E essa tensão nos leva a uma reflexão final, talvez uma provocação. O transporte escolar é, sem dúvida nenhuma, essencial. Garante o direito à educação de muita gente. Uma licitação desse tamanho suspensa, ainda mais pensando no calendário, as decisões são de outubro de 2025, pode gerar uma preocupação real sobre a continuidade do serviço ou o início dele a tempo para o próximo ano letivo. Sim, o impacto nos alunos é uma preocupação central. Exato. Diante disso, fica a pergunta: como conciliar essa urgência de garantir o transporte dos alunos com a necessidade absoluta de cumprir as regras de licitação? Regras que existem para assegurar não só a legalidade, mas a competição justa e o bom uso do dinheiro público. Que tipo de estratégia a gestão municipal de Monte Alegre poderia adotar agora, talvez para corrigir rápido os problemas que o juiz apontou no edital, relançar o processo de forma mais ágil, mas, claro, totalmente dentro da lei, para minimizar o impacto na comunidade escolar? É um desafio enorme, né? Exige ação rápida, mas ao mesmo tempo muito cuidadosa para não repetir os erros. Sem dúvida. Um desafio complexo que certamente merece atenção e uma solução eficaz.